Bom dia. Estar aqui hoje, né? Já há alguns anos no Porto e poder compartilhar um pouco das experiências, daquilo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas através da minha vida. Acho que uma das coisas mais interessantes não é só você aprender e prosperar, mas você fazer com que outras pessoas também aprendam e prosperem através daquilo que você é e faz. Então olha uma pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você não é, você não é aquilo que as circunstâncias dizem. Fala, o seu futuro não será determinado pelo que as circunstâncias demonstram, mas o seu futuro está condicionado às suas decisões. Entendeu ou não? Deu para entender? Tem certeza? Antigamente eu contava toda essa história aqui. Qual que era o problema? Eu gastava 3 horas e meia. Aí quando eu ia entrar na palestra, o pessoal ia embora. Aí não dava. Falei, vamos mudar essa história e contar no vídeo. Fica mais prático e mais fácil. Alguém aqui se identificou com essa história? Você sabe que por muitos anos, logo no início, a minha vida ela sofreu uma aceleração muito rápida. Eu fui precoce demais. Casei com 16 anos, minha esposa está ali no fundo. E eu falei, cara, mas que loucura é essa, né? Como é que casa com 16 anos e começa a empreender? E chegou um momento, a gente está dentro da história e você não sabe exatamente o que vai rolar depois, né? Eu me lembro que quando eu casei, me falaram assim, ó, isso aí não vai durar 3 meses. Eu olhei assim, olha, na verdade eu nem sei o que eu estou fazendo, mas eu sei que eu quero ir até o final. Eu não sou daqueles que param no meio do caminho. Sabe aquele que ficou difícil, para? Está complicado, desiste? Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não têm resultado na vida. Porque complicou um pouquinho, para. Dificultou, desanima. Então o que eu fiz? Eu falei, meu, se eu não sei o que vem depois, eu preciso tentar descobrir e aprender, né? E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu falei, poxa, eu preciso me aculturar. Eu preciso entender o que essa nação precisa e de que forma que eu posso contribuir aqui. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser aquele um que vem aqui e reclama de tudo, coloca a culpa nos outros e no final o único certo sou eu. É? Já ouviu quantas pessoas chegam aqui? Ah não, porque Portugal não dá. Ah não, porque o pessoal é muito lento. Ah não, porque isso, porque aquilo. E eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou resolver as coisas de dentro para fora. E aí eu começo aqui falando sobre as 7 camadas do empreendedorismo. Eu não vou conseguir falar 7 porque eu falo pra caramba. Vou falar 3, porque eu já gastei metade do meu tempo nos vídeos. Mas, se você quiser saber o restante, o que eu recomendo? Compra a mentoria do Marcel, que eu imagino que se ele não vendeu, ele vai vender. E eu recomendo que você vai lá e faz o que eu estou te recomendando, que ele vai te explicar o resto. Aliás, valeu muito a pena para mim, depois de esperar quase um ano para ter mentoria com o rapaz. Eu ficava assim, e aí meu, quando é que nós vamos começar? Aí chegou um dia que eu estava de saco cheio, estava quase lá no Brasil bater nele. Eu falei, velho, que dia a gente vai começar? Aí eu acho que ele sentiu uma pressão, falou, vamos começar atualmente. Aí a gente começou, deu tudo certo, foi muito bom. Então eu vou falar sobre 3, tá? O que você anotasse aí, ó, visão, anota aí, visão, coragem e competência. São esses 3 pontos que eu vou falar com você sobre parte dessas 7 camadas que eu utilizei. E foi coisas que eu ajustei para fazer a minha vida dar certo, os meus negócios, todos os colaboradores que nós temos cá em Portugal. E também fora de Portugal. Então a primeira camada que eu queria falar com você é a camada visão. Repete comigo, visão. Visão. É isso aí. Salva de palmas para esse rapaz. A voz é delicadinha, né? A gente não está pensando, mas é uma miúda. Ó, nós vamos falar sobre visão não de um ponto de vista de negócios apenas ou de business. Nós vamos falar de visão de forma real. Vamos olhar para dentro de nós. E eu quero provocar em vocês reações, trazer a consciência, tá? O que é visão? Quando você fala de visão, o que você pensa em primeiro lugar? Alguém pode me falar assim de forma bem rápida?
Visão. O que você imagina? O que passa pela sua cabeça quando nós falamos assim, ó, visão? O que você tem como visão? Alguém pode dizer bem rápido? O ponto onde eu quero chegar, o que mais? O negócio dá certo. Normalmente você pensa nisso. Qual que é a treta aqui, ó? Nós estamos aqui porque temos um objetivo, né? O que é propósito para mim? Tudo isso que a Mayara disse, só que o que fica claro. Propósito para mim é objetivo. Qual que é o propósito de eu estar aqui hoje? Compartilhar conhecimento, resultado. Se eu não tivesse resultado, não faz sentido estar aqui falando disso. Sim ou não? Superações, história e tudo mais. Então, quando nós falamos sobre resolver um problema, tem um objetivo aí. Quando nós viemos aqui, saímos dos nossos lares para vir aqui, tem um objetivo aí. Sim ou não? Tem um propósito. Que é aprender, que é virar chave em alguma área. Só que qual que é o problema da maioria de nós? Nós queremos olhar lá na ponta, que é o que? O resultado. Quando eu me conecto com as pessoas, o que mais me interessa nas pessoas? Não é o resultado. É o quê? O processo. Cara, tá bom, você fez milhões aqui em Portugal, mas eu quero saber o que você fez e o que você deixou de fazer. Quais são os padrões de comportamento que essa pessoa tem para chegar lá onde ela está? Então, visão começa dentro. Fala, visão começa a partir de quem eu sou. Quando você olha no espelho, o que você vê? Qual que é a visão que você vê quando você olha lá no espelho? Alguém vencedor, capaz de solucionar problemas, ou alguém que ainda está introvertido, preso? Você se sente incapaz. O que você vê? Porque é legal a gente empreender, só que tem uma coisa. A sua empresa, o seu time, os seus negócios, o seu casamento é reflexo de quem você é. Sabia disso ou não? Eu lá em 2012 quebrei um negócio. Só que é o seguinte, eu fui olhar em outros comércios da mesma área, no mesmo setor, no mesmo ramo, na mesma cidade, estava faturando milhões de reais. Porque o meu quebrou. Porque a visão que eu tinha sobre mim era equivocada. As limitações a qual eu me prendia faziam com que eu tinha decisões, tomasse decisões que me levavam para onde eu estava naquele momento. Logo, empresas não quebram. Sabia disso ou não? Empresas não quebram. Quem sabia que empresas não quebram? A minoria, 3 pessoas. Você sabe o que quebra? O emocional das pessoas que administram. É isso que quebra. A capacidade de gerenciar, a capacidade de gestir uma equipe de sucesso, de êxito, a capacidade de dar direções para o seu time, é isso que quebra. Eu não sei se você já ouviu falar, negócios que estavam indo de mal a pior. De repente aparece uma placa assim, ó, sob nova direção, aí a coisa começa a andar, fluir, exponencializar. Mas peraí, o que estava acontecendo então? É o mesmo lugar. O público é o mesmo, mudou a direção. Mudou a direção, amigo, mudou a visão. Mudou a visão, muda os resultados. Tão simples quanto isso. Portanto, você que quer fazer dar certo aqui em Portugal, você que está aqui tem interesse em realmente fazer a coisa acontecer, você que lá no início do ano, na virada do ano, escreveu lá, não sei se você fez o seu planejamento exponencial, eu normalmente faço o meu. Onde eu estou, onde eu quero chegar, mas o que eu preciso fazer para chegar lá? Qual a visão que eu tenho do mercado financeiro cá na Europa? Qual a visão que eu tenho dos meus colaboradores? Qual a visão que eu tenho do mercado local e o internacional? Qual a visão que eu tenho do meu financeiro? Tudo isso vai determinar muita coisa para mim. Só que tudo isso é importante, mas a coisa mais importante é a visão que eu tenho sobre mim. Porque é essa peça que vai fazer a roda girar de forma exponencial. Se eu falhar na visão que eu tenho sobre mim, todo o resto vai dar ruim. Eu não sei se você sabe,
Mas o seu resultado financeiro que você tem na sua conta bancária é justamente o resultado equivalente à capacidade que você carrega. Sabia ou não? Às vezes é meio chocante algumas verdades. Todo mundo aqui é adulto, com exceção da garotinha que respondeu chateada, né? Todo mundo é adulto? Posso conversar de forma direta e reta com vocês? Tá. Então funciona assim, ó. Às vezes você está colocando a culpa em muita gente. Você está colocando a culpa nos seus colaboradores, no seu patrão, na sua esposa, no seu marido, eu sei. Normalmente nunca somos nós o culpado, sim ou não? Só que a verdade é que você só tem aquilo que você merece justamente pelas decisões que você tem tomado, baseado na visão que você tem sobre as coisas, sobre você. Então, veja bem, chegou um dia que eu tive que analisar o meu posicionamento, eu tive que analisar quem eu era, eu tive que analisar para onde eu estava indo. Eu falei, peraí, para que casar tão cedo assim, para que empreender cedo se as coisas não estão funcionando? Sabe o que eu descobri? Que o que estava paralisando a minha visão de negócio, de mundo, de relacionamento, de matrimônio, eu quase me divorciei em 2011, era justamente o equívoco que eu tinha sobre mim. E aí, eu posso compartilhar com vocês o que é verdade para mim? Posso, sim ou não? Para mim, a Bíblia é uma verdade absoluta. E está tudo bem se alguém aqui não concorda com isso. Só que eu vou falar do ponto de vista de quem tem experiências com isso, ok? Por quê? Porque eu não quero falar só de um conhecimento intrapessoal, eu quero falar de bases e que são referência para mim. E a palavra de Deus, para mim, ela é uma verdade. Fica tranquilo que eu não vou pregar, eu não vou pedir oferta aqui. A única coisa que vocês vão ter que comprar no final da mentoria que o pessoal vai entregar para vocês, que eu recomendo que vocês façam. Eu nem sei se vai, mas se não for, procura eles e faz eles oferecerem. E o que eu acredito? Chegou um dia que eu falei assim, peraí, não. Esse negócio está tudo errado. Eu estou fazendo as coisas de um jeito e o resultado está totalmente fora daquilo que eu esperava e que eu estou buscando. Aí eu descobri que eu estava tendo princípios equivocados e olhando para o lugar errado. E aí a visão que eu tive que reconstruir sobre mim foi terrível. Por quê? Porque as crenças e convicções que eu construí ao longo da minha vida, embora eu tenha apenas 34 anos, a maioridade começa a trabalhar com 10, né? Eu já tenho 24 anos de experiência no mercado. E aí, o que eu fui construindo de forma inconsciente? Que eu não era capaz, que eu era escasso, que eu não tinha o suficiente, que não ia dar certo para mim. Eu quebrei um negócio em 2012, eu falei, e agora? Como é que faz para refazer essas palavras todas de novo? Você vai criando crenças e convicções que você é incompetente, que você não tem capacidade e habilidades para gerenciar um negócio, que as suas decisões foram equivocadas. Aí eu tive que olhar para a palavra. Um dia, eu cheguei cá em Portugal, eu que apaguei a luz de novo. O pessoal está com sono, apagar a luz dorme todo mundo, não vai fazer nada. Aí um dia que eu tive que ajustar isso. E aí eu mudei para Portugal. Mudei em 2015. As coisas começaram a andar bem lá. Eu cheguei aqui e eu falei, cara, o que eu vou fazer? A verdade é que é muito legal vocês verem essas histórias todas, tanto de empresa. Só que quando eu cheguei aqui, eu falei assim para minha esposa, eu não quero saber de empreender. Gente dá trabalho demais, povo chato, reclamão, vá tomar banho, vou cuidar da minha vida. Sabe aquela coisa, nunca tá bom? Você faz, nunca tá bom. Quem tem esposa aqui, não precisa se fazer. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? O bicho tá pegando, eu preciso ajustar. E eu cheguei, eu não tinha muita coisa para fazer, tinha que começar tudo de novo. Eu, minha esposa, 2 filhos, um sonho, né? 5 mil euros no bolso, falei, o que eu vou fazer com esse pouco recurso que eu tenho? Aí eu falei, meu, eu não estou fazendo nada, vou ler a Bíblia. Desocupado, vou ler a Bíblia. Comecei a encontrar verdades sobre mim nesse lugar. Sabe o que eu descobri? Que eu sou imagem e semelhança de Deus. E aí lá, quando você começa a entender de fato alguns princípios, e eu não estou pregando para você, presta bem atenção, estou falando de uma forma aqui real, do que eu vivi, que é experiência para mim. Eu falei, peraí,
Se eu sou imagem e semelhança de Deus, a Bíblia fala que eu posso fazer coisas maiores do que ele fez, amigo, eu carrego uma capacidade incrível. E eu quero lá descobrir o que é isso. Porque eu duvidava muito, falei, isso aí faz sentido, esse bando de gente bitolada, fica falando essas coisas, mas cadê o resultado? Onde é que está? Falei, peraí, então se isso realmente é verdade, eu vou duvidar das minhas crenças e convicções e vou dar espaço para isso, para tentar ver onde é que isso vai dar. A verdade é que eu encontrei referências e verdades aí dentro que mudou a minha cabeça, a minha forma de pensar, de ser, de ver. Na pandemia, a minha visão mudou. Foi o ano que nós mais crescemos como empresa. Foi um ano onde todo mundo estava fechando e nós estávamos reformando as nossas empresas e eu estava abrindo novos negócios. Sabe por quê? Porque a minha vida não é governada pelo que acontece externamente, mas por aquilo que acontece internamente. Tinha gente que falava, você está louco? Você vai gastar 25 mil euros para construir, fazer uma remodelação num prédio que não é seu? Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei quem eu sou hoje. A minha visão está alinhada. E aí, se você não acredita no que vai rolar daqui para frente, não atrapalha o que nós vamos construir. Começamos a fazer a coisa acontecer. Foi uma época que a mão de obra baixou, porque não tinha trabalho. Os materiais baixaram, tinha mão de obra sobrando. O que eu fiz? Deitei e enrolei. Uma obra que eu gastaria 30, 40 mil euros, eu gastei lá 22 mil e fiz do bom e do melhor. Para dizer o quê? Se a nossa visão estiver alinhada, se o seu propósito estiver claro para você, não tem como dar errado. Está dando para entender? Então, a primeira coisa que você precisa ter da camada do empreendedorismo, visão. Se a sua visão estiver equivocada, os seus sentimentos serão equivocados, as suas decisões, as suas ações serão equivocadas, logo o resultado será equivocado. Então é importante você alinhar a sua visão, seja sobre o que for. Depois, você tem visão. Está alinhado a sua visão, você sabe o que você quer, você já escolheu o seu propósito, você está muito bem definido. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Elas querem muitas coisas. E as oportunidades começam a aparecer. Só que, normalmente, 90% das pessoas, ou mais do que isso, eu diria 95% das pessoas, quando a oportunidade aparece, elas não têm coragem, postura de quem se mantém firme diante de riscos ou do perigo, que demonstra bravura, valentia e destemor, para tomar uma decisão e ir para o próximo passo. Quantos aqui se arrependem de não ter tomado uma decisão que na altura gerava um certo risco e desconforto e hoje você olha para trás e fala, puxa vida, por que eu não fiz o que deveria ter sido feito? Quantos? Muita gente. Minha pergunta para você é o seguinte, amigo, se você só tem uma única vida, eu não sei se você sabe, só tem uma certeza na vida, né? Que um dia, eu e você, nós vamos dar beijinho no ombro e vamos deitar, acabou. Se todo mundo vai morrer, qual que é o problema que nós temos e por que esse medo de tomar uma decisão, de ter coragem, de fazer a coisa acontecer e ir para o próximo passo? Me explica lá. Todo mundo vai morrer? Você nasceu banguelo, pelado, sem dente, careca. Cara, e você tem medo de perder, você tem medo do que pode acontecer. Aí você vive uma vida limitada, no final você fica frustrado e não teve coragem de tomar uma decisão. Aí depois, a culpa é das estrelas. A culpa é de todo mundo, menos sua. Quando é que você vai ter autorresponsabilidade pela sua própria vida? Eu descobri que dinheiro não se ganha, sabia? Tem muita gente querendo ganhar dinheiro. Vem para Portugal, descobriu que não ganha dinheiro, eu falo. Aí vai para a Alemanha, aí chega lá também não ganha dinheiro. Dinheiro se faz. Dinheiro se faz. E quando você aprende como faz, não interessa onde você esteja. Você já sabe o caminho um pouco. Percebeu ou não? Então eu preciso ter coragem, não adianta ter visão. Depois tem outra coisa, não adianta ter só visão. Você precisa ter competência. O que é competência?
Conceito de competência pode ser entendido como sendo um conjunto de conhecimento, eu chamo de chá. Que é o quê? Conhecimento, habilidade e o que mais? Eu tenho conhecimento, eu aprendi muita coisa. Aliás, tem um tanto de obeso mental. O cara sabe tudo e mais um pouco. Você fala, ele te analisa. Ele fala, não é bem assim, o discurso está errado, a colocação, os adjetivos que você usou não condiz. O cara sabe tudo. Só que é o seguinte, na hora de ter atitude, de pôr em prática, não põe nada. Eu vou chocar vocês aqui agora. Preparado ou não? Sim. Eu parei na 8ª série, lá no Brasil. Parei. Falei, quer saber de uma coisa? Esse negócio de se escolarizar não é pra mim. Eu gosto de estudar, gosto muito de estudar. Aliás, estudo muita coisa. E agora tive que correr atrás do prejuízo, porque eu tenho alguns interesses, eu vou ter que me formar e terminar o que eu não terminei lá atrás. Só que eu falei, quer saber? O que adianta saber muita coisa se não se coloca as coisas em prática? Eu sou aquele cara que eu vou atrás de resultado. Ó, tudo que eu estou falando, está aqui a doutora Munice. Levanta a mão, doutora. Essa foi a advogada que me regularizou a abrir minha primeira empresa cá em Portugal, em 2015. Ela conhece a minha história inteira, desde quando eu cheguei em Portugal. Sabe que eu cheguei aqui vendendo almoço para comer. Parcelei, sei lá quantas vezes, os honorários dela. Advogado bom custa caro, gente. Aí tem que pagar. E eu nunca tive não como resposta. O dinheiro todo eu não tinha, mas eu sei vender, pô. Eu tenho competência. Fui negociar, parcelando, não dei mais nada não, né? É sempre bom a gente perguntar, porque vai que, né? No final, então, senhor João, vamos aproveitar que prosperou, vamos acertar as contas do passado. Então veja, não importa o quanto você sabe. Sabe por quê? Porque conhecimento é o saber. Sei muita coisa. Vamos em busca da sabedoria. O que é sabedoria? É o que eu faço com aquilo que eu sei. Logo, o que traz resultado é o que eu faço com o que eu sei, não o que eu sei, propriamente dito. Meus senhores, quero recomendar. Anote. Ó, o Marcel estava falando ontem, a Maiara falando ontem, e eu aqui, ó, anotando no meu bloco de notas. Tem coisa que é óbvio, só que passa desapercebido. Se nós não trouxermos ao racional, 2024 vai acabar, a sua vida vai continuar a mesma, você vai colocar a culpa no país, nas pessoas, no trabalho, só que o único responsável culpado é você. Fala assim comigo, bem alto e um tom bem audível. Eu sou o único responsável pelo meu sucesso e pelo meu fracasso. Fala assim, ó, a culpa é minha. É isso aí. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, a culpa é sua, Zé. A culpa é sua, pô. Ah, não deu certo. Só vale falar a culpa é sua agora. Só. Depois você vai olhar no espelho e falar, a culpa é minha. Eu sou responsável. Eu cheguei aqui, eu dormi pouco e fui fazer acontecer. Me desafiaram a escrever um livro. Eu falei, cara, como é que escreve um livro nessa correria, viajando para lá e para cá, tanta gente ligando? Porque eu falei que não queria empreender, só que depois que você é picado por esse bichinho, amigo, esquece. Empreender é bom, pô. Ó, só tem 3 formas de você ficar rico. 3 formas. Primeira forma, nascendo rico, recebendo herança. Eu acho que aqui vocês podem ter nascido lindo, mas rico não, né? Segunda forma, ganhando na Euro Milhões ou na Mega Sena lá no Brasil. Eu não perco tempo e energia com esse tipo de coisa. Aí existe uma terceira forma de enriquecer, que essa eu... Sabe como é que é? Empreendendo. Trabalhar não dá dinheiro, gente. Não dá. Sabe por quê? Porque muita gente trabalha muito. Só que a treta não é trabalhar muito, trabalha certo. Se você trabalhar do jeito certo, vai dar certo. Empreender é a última possibilidade que eu e você temos de enriquecer. E foi assim que eu consegui fazer as coisas acontecerem na minha vida. Foi desse jeito que eu comprei o carro que eu gostaria de andar. É desse jeito
que eu consigo realizar sonho, é desse jeito que eu consigo contribuir com as pessoas que estão à minha volta, foi desse jeito que eu consegui comprar casa para minha mãe, abençoar a vida dos meus sogros e de toda a gente que está à minha volta. Empreender. Só que tem uma conta para você pagar, que é da autorresponsabilidade. E se você estiver disposto a jogar esse jogo aí, eu quero convidar você a ter consciência do que você vai fazer com aquilo que você sabe. No ano de 2024, só vai dar certo para você se você quiser. Se você não quiser, infelizmente não vai dar. Fechou? Então, uma salva de palmas para todos nós.